Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma conversa com o nosso convidado aqui, Maulana Abdul Ghani. Desta vez nós vamos embarcar sobre o Qiyamul Layl, que é o tópico da conversa, e este tema será interpretado mesmo com o nosso convidado de honra, a qual nós desejamos boas-vindas. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana, estamos a falar do Qiyamul Layl. O que é que percebes, o que é que vem nos dizer sobre este tema? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, o Qiyamul Layl é um tema super importante e, como a palavra diz, Qiyam, que significa levantar-se. Então aqui vamos muito mais abordar sobre as orações noturnas. Orações noturnas, essas que o Islã também dá uma certa abertura sobre Qiyamul Layl. Estamos a falar orações noturnas. Como é que se divide este Qiyamul Layl? Qual é a sua divisão? Sim, o Qiyamul Layl, geralmente a palavra Qiyamul Layl significa levantar-se nas orações noturnas durante toda a noite. Este é um significado geral. Ok. Mas existem alguns ulamás que explicaram que existe uma certa divisão no Qiyamul Layl. Alguns dizem que o Qiyamul Layl começa logo depois de Salat al-Isha até antes de Salat al-Fajr, e eles incluem o Salat al-Witr como fazendo parte do Qiyamul Layl, e incluem também, por exemplo, tem o Qiyamul Layl, tem o Salatul Layl e tem o Salatul Tahajjud. Então eles explicam que Qiyamul Layl são todos os tipos de orações que podem ser feitas de noite, como por exemplo o próprio Salatul Tahajjud faz parte do Qiyamul Layl, que significa que o Salatul Tahajjud faz parte do Qiyamul Layl, enquanto que o Qiyamul Layl, na sua definição geral, quer dizer o tasbih que a pessoa poderá fazer durante a noite será considerado como Qiyamul Layl. O tahlil, tahmid que a pessoa fizer será considerado como Qiyamul Layl. A leitura do Coran que a pessoa fizer durante a noite será considerado como Qiyamul Layl. E aquele salat que a pessoa fizer também durante a noite será considerado também como o Qiyamul Layl. Qiyamul Layl. Então, sendo assim, nós já podemos considerar aqui que o Qiyamul Layl é toda a adoração que é feita durante a noite. A noite, isso é depois de Isha até um pouco antes da aurora. Sim. Tudo é considerado como Qiyamul Layl. Sim. Agora, Tahajjud o que é? Já que acabou de referir que temos aqui o Qiyamul Layl, temos o Tahajjud, não é? O que é Tahajjud? Tahajjud. Muitas pessoas têm este conceito que o significado da palavra Tahajjud vem da palavra Hajjada. Aliás, vem da palavra Jihad. Mas não, o Tahajjud não vem da palavra Jihad, mas sim vem da palavra Hajjada. Então, este Salatul Tahajjud é um salat que é feito em que a pessoa primeiro tem que dormir, e depois da pessoa dormir, aí a pessoa acorda para poder fazer o Salat Tahajjud. E aquela pessoa que dorme, depois acorda, faz o Salat Tahajjud, é onde a pessoa terá mais recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala por causa do sacrifício que a pessoa faz. Porque existem algumas pessoas que ficam acordadas durante a noite toda para depois fazer Salat, depois de fazer Salat eles vão dormir. E eles pensam que aquela é uma boa forma de fazer Salat Tahajjud. Mas infelizmente esta não é a forma correta de se fazer o Salat al-Tahajjud. O Salat al-Tahajjud, a pessoa deve dormir, e depois de dormir a pessoa deve acordar para fazer o Salat al-Tahajjud. Só assim a pessoa irá cumprir com todos aqueles que são os requisitos para uma pessoa poder efetuar o Salat al-Tahajjud. Ok. Esse é o Tahajjud. Tem um ayat do Coran que fala sobre o Tahajjud? Sim. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. E وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, e durante a noite pratique a oração noturna nafilatan lak, sendo um nafil para ti, como um salat opcional para ti,
Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Quem sabe, por causa daquela ação que você está aí a fazer, Allah subhanahu wa ta'ala irá elevar o seu grau. Que está a falar grau de? O seu grau, estamos aqui a falar sobre o grau do imã da pessoa primeiro O e grau também do imã. para a pessoa estar... Significa que esta palavra, aliás, este ato feito à noite é uma força motriz para a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala, criar mais temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente, porque assim como a gente tem alimentos para o nosso corpo, a gente também precisamos de alimentos para a alma. Então, o Salat al-Tahajjud é um dos alimentos mais fundamentais para fortificar a nossa parte interna, a nossa parte espiritual. Ok. E Molana, estamos aqui nós a falar mesmo exatamente com Molana Abdul Ghani, a nos explicar as virtudes de orações noturnas, não é? E já tivemos aqui alguma dica que é necessário, que temos que acordar para fazer o salat da noite, não esperar estender a noite para fazer um salat. A relevância não é tão superior que aquele que dormiu e acordou para este propósito. Então vamos ouvir agora, depois aqui Molana, falamos de como é esse salat noturno, não é? O witr também está lá. O que é isto, o witr? O witr é um salat que é feito logo após o salat al-Isha. Ok. Logo após o salat al-Isha, depois do salat al-Isha tem lá o sunnah. Depois do sunnah que é prescrito para fazer depois do salat al-Isha, por último tem o witr. E é dito que o salat al-Witr deve ser o último salat feito. Por isso que alguns ulamás explicam que o salat al-Witr deve ser feito sendo o último salat do dia. Então, se a pessoa sabe que irá acordar para a hora do Tahajjud, então a pessoa não faz o salat al-Witr. Espera fazer o salat al-Tahajjud, depois daí vai terminar com o witr. Vai terminar o salat al-witr. Então, se a pessoa sabe que não vai acordar, então ele faz o witr e termina. Agora, como é que se professa isso na escola Shafi'i, de Imam Shafi? Também eles fazem o witr naquela hora ou vão esperar mesmo na hora de Fajr? Sendo os da escola Hanafita e os da escola Shafi'i, eles têm uma diferença. Por exemplo, na escola Hanafita, o salat al-Witr está próximo ao wajib, é quase obrigatório. Que uma pessoa não deve deixar de fazer o salat al-Witr, porque é uma oração que o profeta sallallahu alaihi wasallam quase sempre fazia. Enquanto que na escola Shafi'i existe uma exceção, aquilo está como um nafil normal, em que se a pessoa for a deixar e fazer numa outra hora, também não existe problema nele, não terá uma culpa por deixar. Falando nisso, nós estamos aqui mesmo a transmitir aqui de formas alcorânicas, mas temos aqui também dizeres de Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Tem algum hadith que prova isto, que essas horas devem ser respeitadas deste modelo? Sim, um hadith narrado por Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. قالت دي سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava em pé durante a noite até que os seus pés enchiam. Os pés de Rasul sallallahu alaihi wasallam enchiam de tanto ele levantar-se na oração noturna. Até que certa vez Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha perguntou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse para ele que Allah já perdoou teus pecados e você já foi prometido Jannah, por que ficas todo esse tempo de pé até que os seus pés encham desse jeito? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: afala akunu abadan shakura? Será que eu não posso ser um servo grato? Então aí também uma das lições que vamos ganhar deste hadith é que a gratidão, uma ação também pode ser um motivo de gratidão. Porque Rasul sallallahu alaihi wasallam entendeu que Allah subhanahu wa ta'ala já havia lhe dado o Jannah e todos os outros privilégios. Então, como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas, ele fazia estas orações noturnas. Falando nisso, Maulana, uma pergunta aqui que não quero calar. Esta atividade toda é para catapultar o imã. Sim. É isto? Sim. Hoje em dia, Maulana, vamos chamar a realidade.
existem pessoas que estão a ter um certo achievement ou estão a conseguir ter esta resposta de Allah subhanahu wa ta'ala fazendo essa atividade toda, acabam tendo imã. É possível hoje em dia? Sim, é super possível, é bem possível. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, no hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o meu servo aproxima a mim através dos salatos facultativos. Se não estou em erro, taqarraba ilayya abdi binawafil, que o meu servo aproxima a mim através das orações facultativas. Então, com este hadith nós vamos levar aliás como prova que se uma pessoa for a fazer os salatos facultativos, certamente que ele irá aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, até que o hadith ainda vai em frente dizendo que eu serei as mãos na qual ele toca com ele as coisas, serei os ouvidos na qual ele ouve as coisas. Quer dizer que a pessoa terá uma certa aproximação com Allah subhanahu wa ta'ala através dos salatos facultativos que a pessoa irá fazer. Então, o salat tahajjud, sendo um salat super importante, uma oração super importante. Por quê? Porque a pessoa aí faz, como sabe-se que o salat tahajjud deve ser um segredo entre o servo e Allah. Não pode ser algo que eu devo publicar. Se, por exemplo, eu fiz salat tahajjud na noite anterior, não há necessidade de eu chegar no dia seguinte e mencionar para as pessoas ou amigos, vizinhos, que eu, alhamdulillah, eu faço salat tahajjud. Aquilo poderá tirar o mérito e o valor daquele salat que fizeste. Então, o salat tahajjud deve ser um salat secretamente feito para uma conexão entre você e Allah, e deve ser segredo entre vocês dois. É assim, querido caro telespectador, que nós estamos a conversar com Maulana Abdul Ghani, a nos explicar como é que nós temos que, qual é o método segredo de nós catapultarmos nosso imã, porque estamos a ver em volta da sociedade, há muita gente que se opõe, que se fazem de muçulmanos, mas quando for a ver as suas atitudes, práticas, qualidades e responsabilidade, não tem nada a ver com o imã, não tem nada a ver com o Islã, e nós estamos a pensar que ele é um muçulmano, que nós estamos a viver de aparências, estamos a pensar quando põe cofió, põe suas barbas compridas, ele grande, e a gente pensa que é grande muçulmano, mas quando ele vai, não está contra, não respeita direitos da esposa, não respeita direitos familiares, não fala com o vizinho, ele é causa da dor de qualquer vizinho, é causa da dor da sociedade, é muita coisa, e ele diz que está toda hora no muçalla. Isso que nos admira, porque estamos a fazer uma pergunta aqui, está toda hora no muçalla, mas ele está a viver à procura de prejuízo para todo mundo que estiver ao lado dele. Quem está ao lado dele tem que ficar prejudicado. Então, e outro lado, vai na mesquita, estou a falar subhanallah, Allah. São coisas que estão se atropelando uma ou outra, por isso nós fazíamos pergunta ao Maulana Ghani, como é possível sair deste tipo de tristeza, porque se tu não és amor, não tens amor, tens ódio, alimenta ódio, vive com ódio, como é possível transportar amor, oferecer amor? Ninguém oferece coisa que não tem. Então, por isso estamos a perguntar com o Maulana Ghani se o tahajjud também pode ser um dos medicamentos, um dos veículos que nós podemos chegar até aproximar Allah subhanahu wa ta'ala. Aproximar Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer, como estamos a ouvir, que os ouvidos não podem serão ouvidos de Allah, serão olhares de Allah, será a língua de Allah. Se os ouvidos de Allah, Allah é Ghafur Rahim. Se são olhares de Allah, Allah também é misericordioso. Então, nós estamos a ver Allah no ódio. Allah no ódio. Então, por isso nós fazemos essa pergunta, Maulana. Falando nisso, estudou esse hadith. Qual é a ligação entre o Coran e a hora noturna? Sim. Falando agora da ligação entre o Coran e a hora noturna. Subhanallah, essa é uma parte super importante em que todos lá em casa devem prestar muita atenção, principalmente os estudantes do Din. Aqueles que estão à procura do conhecimento devem preocupar-se muito e estarem atentos com esta parte, e aqueles que decoraram o Coran também devem estar atentos com essa parte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
falou sobre um hadith, falando acerca daquelas pessoas que decoraram o Coran. Diz que Allah subhanahu wa ta'ala deu a certas pessoas o privilégio de decorarem o Coran. Mas o que acontece é que essas pessoas devem ler o Coran no período da noite. Mashallah, mashallah. As pessoas devem ler o Coran no período da noite. E aquela pessoa que não ler o Coran no período da noite, uma pessoa que decorou o Coran, mas não lê no Qiyamul Layl, ou não lê no período da noite, na Siyaha, então esta pessoa irá eventualmente esquecer o Coran. E o Coran lido de noite é super importante, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala falou no Surat Al-Isra, quando Allah subhanahu wa ta'ala naquele ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala no Salat al-Fajr ele chamou o Salat al-Fajr de Quran al-Fajr, e ele disse: Inna Quran al-Fajr kana mashhuda, que o Quran que é lido naquele Salat al-Fajr é testemunhado pelos anjos. Então é super importante que a gente tenha o hábito de pelo menos ter uns 5 a 10 minutos durante a noite para poder ler o Coran. E assim, inshallah, irá beneficiar nas nossas vidas, aqui no dunya, assim como no akhira, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala, nós estamos a ouvir aqui, acorda o tahajjud, estuda 1, 2 surats, 3 surats, não faz mal, e nós estamos com toda a gratidão pela presença e a melhor explanação de Maulana Abdul Ghani neste programa, e esperamos que você aí em casa toma isso como uma lição, um legado e aprendas. E o que é que vais fazer? Leia o Coran nesta hora, faça salat al-tahajjud e busca Allah subhanahu wa ta'ala, porque buscar Allah subhanahu wa ta'ala e fazer khidmat, embora também uma atividade que está por cima de Allah subhanahu wa ta'ala, se quer buscar Allah subhanahu wa ta'ala, seja correto. Se quer buscar Allah subhanahu wa ta'ala, seja benevolente com seu vizinho. Se quer buscar Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, seja tolerante, quem perdoa, porque busca perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós que estamos todos a dar o nosso salat à procura de perdão, mas nós não temos nenhum átomo de pensamento de perdoar alguém. O Islã isto condena. É isto que quando você diz que quer ser muçulmano e você aparece ali como um aventureiro, porque você não perdoa ninguém, você é causa de dor de alguém. Aliás, existe uma palavra onde o Nabi Karim diz, quando um cadáver passa, e alguns dizem, e o profeta chegou a dizer, mustarehun lahu, mustarahun lahu. Mustarehun, que ele já foi descansar. Mustarahun lahu, que as pessoas estão aliviadas dele. Então, quando tu és maldoso, o mundo cerca-te a falar disso, então as pessoas aliviam-te de si quando distancias. Mas quando tu é benevolente e começa a seguir a retidão de Allah subhanahu wa ta'ala, sua ausência causa dor de toda a gente, só falam de ti. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.